Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno. Estamos aqui para o segundo episódio de Conversa com CLT. Esse quadro é uma continuação, eu ia dizer o início, mas na verdade é uma continuação do nosso primeiro episódio que saiu há alguns dias atrás. Se você ainda não assistiu, eu peço por favor que você assista. Eu estou me esforçando para trazer conteúdos realmente relevantes aqui, sem ter que ficar me antenando e fazendo vídeos sobre tendências do cotidiano, né? Que é o que de fato causa mais repercussão e dá mais visualização aqui dentro. Construir um algoritmo aqui dentro do YouTube, da plataforma, de qualquer outra plataforma de forma geral hoje em dia, nós ficamos muito refém sobre as tendências, né? Porque o que de fato chama atenção não necessariamente é o assunto mais atrativo, né? É aquela coisinha bonitinha de se ouvir e de se falar aqui, né? A maioria das pessoas quer saber, sei lá, de outras coisas, quer saber sobre Virgínia, sobre STF, sobre esses assuntos assim, entende? Mas esses assuntos são tendências, assim como vamos falar de uma tendência hoje e amanhã ela já não pode ser mais uma tendência, e isso tende a tornar as coisas aqui muito líquidas, né? A gente não fala de um assunto especificamente, ou melhor dizendo, a gente não fala de forma desenvolvida sobre uma coisa. Ainda que seja um assunto básico, você pode sim desenvolver ele, entende? Você pode deslanchar essa ideia, essa conversa em um vídeo ou numa forma mais desenvolvida, né? mais elaborada de se fazer isso, entende? Mas enfim, sem muita enrolação hoje, esse quadro é sobre conversas de CLT, né? Papo com CLTista, né? Ou na verdade uma paródia aqui com o nosso outro colega aqui da rede social. É uma paródia barata e fajuta de Café com Deus Pai, Café com Teu Pai e agora o Café com CLT, tá? Estou tomando aqui meu café nessa caneca ridícula, né? Mas que eu ganhei com muito carinho. Na verdade eu peguei essa caneca em casa, nem estava muito afim de ficar escolhendo muito não, né? Pelo simples fato de não ter muitas canecas, tá? Se alguém quiser me dar uma caneca, eu tô aceitando, tá, gente? Mais pra frente eu deixo a minha caixinha postal aqui pra vocês colocarem coisinhas aqui pra gente, tá? É brincadeira, tá? Esse vídeo aqui eu acho que não vai viralizar tanto, mas enfim, vamos tentar, né? Deixa eu só ver quantas horas aqui, porque como um bom CLTista, eu tô fazendo esse vídeo no horário de almoço daqui da empresa, tá? Então, gente, hoje é para dizer a respeito de uma reflexão interessante que o nosso colega aqui do canal Filosofia Infinita, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, disse que eu achei fantástico e eu acho que vale a pena a gente comentar, que é sobre o tempo, numa perspectiva de separação de classes. Se há poucos décadas atrás, né? Não vou dizer séculos porque não é exatamente, essa não é a maior diferença, né? Essa diferença ela tem sido realmente recente, né? Ainda mais considerando o contexto de hoje, com home office e a necessidade e a mudança de comportamento das pessoas hoje em dia acerca do presencial e acerca do trabalho presencial e também especificamente, né, sobre o valor do tempo nessas pessoas e o quanto que as pessoas estão de fato valorizando isso, né, e as empresas estão tendo que se adaptar por estarem perdendo bons talentos e boas pessoas nas empresas e nos serviços em geral, né, até mesmo freelancers estão sendo obrigados, né, contratantes aí, microempreendedores, pessoas que trabalham com eventos, por exemplo, estão se sentindo forçados a se adaptarem aos horários e também a se adaptarem com certas demandas que antes não tinham. Mas falando especificamente sobre o tempo, o que esse vídeo trouxe? Esse vídeo trouxe uma reflexão interessante sobre a separação de classes envolvendo o tempo, e na prática isso condiz exatamente da seguinte forma: se há poucas décadas atrás você tinha uma diferença de classe baseado no material, nas coisas que você tem, hoje pode-se dizer aí a partir do momento em que o home office se tornou uma política de boas práticas, uma política atrativa para bons talentos. Então você pode pensar aí
Até antes da pandemia, né, a gente já via aí um crescimento de funções, ainda que ligadas à tecnologia, por exemplo, mas há funções que já estavam com uma política e frutos de uma nova perspectiva de mercado que valorizasse o home office, ou que valorizasse no mínimo, ou que fizesse algum outro tipo de política que tinha o viés de valorizar o tempo dos seus funcionários, né, dos seus parceiros, que nem é mais, a gente pode chamar de recursos humanos, né, como eu já disse em outros vídeos aqui, né? Na verdade eu não disse, né, mas esse vídeo vai sair mais pra frente, tá? Enfim, hoje, diferentemente, não se tem mais uma diferenciação, uma separação de classes pelo que se tem quando o assunto é trabalho e quando o assunto é estilo de vida. De forma geral, a diferença entre o rico e o pobre não está exatamente, né, ou não está mais ligada ao material somente. Claro, ainda tem coisas que o pobre tem que o rico não tem, mas a grande virtude, né, que o rico possui, que faz com que ele se separe dos plebeus, das classes menos favorecidas ou menos abastadas, né, é o tempo e o quão disponível ele está durante o dia, né? Ele trouxe um exemplo muito interessante sobre academias, né? O quanto que os ricos estão abraçando as causas de saúde, as causas que eu quero dizer não, os hábitos relacionados à saúde, atletismo, prática de esportes, academias, enfim, tudo que envolva o wellness, né? Que não é somente saúde, né? É todo um sistema de saúde que é voltado, que inicialmente foi pensado para atletas, mas que os ricos estão se apossando desse favorecimento do tempo, pela disponibilidade do tempo, para se distanciar dos pobres. Isso não é de fato intencional, né? Não significa que você aí que tem dinheiro e que possui tempo, além de dinheiro você tem tempo, não necessariamente você faz essa prática, né? Você se empodera do seu privilégio, né, de ter mais tempo com a intenção de se separar, porque a gente precisa pensar enquanto administrador, que é a profissão que eu faço, enquanto estudante de administração, a gente precisa pensar que enquanto médio e pequeno empreendedor, enquanto médio e pequena empresa, as boas práticas e as boas intenções, elas precisam ser mais priorizadas quando se faz estudos, quando se faz trabalhos de campo, projetos de pesquisa e extensão, muitas das vezes, né? Mas o grande ponto, a grande diferenciação, e que vale a pena a reflexão, é o impacto, né, que isso tem nas redes de academia, nos mercados, né? Você pode perceber aí que a roupa dos ricos hoje em dia, e das mulheres especificamente, não é mais o salto, não é mais não é apenas, né? Não é apenas o salto, não é apenas o blazer, não é apenas a bolsa cara. Hoje em dia é a roupa de academia, cara. É um body de R$1.000, sabe? É um conjunto de roupa de academia de R$2.000, entende? Que veste da mesma maneira, claro que com um certo conforto maior, mas assim atende uma demanda que você consegue comprar, né? Que você consegue atender essa demanda comprando uma roupa muito mais barata, entende? Mas aonde que se quer chegar com tudo isso? Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Enquanto administrador, enquanto futuro, né, administrador e enquanto estudante de administração. Nós precisamos refletir enquanto microempreendedores, MEIs, empresas de pequeno e médio porte, sobre o que é útil para a gente. Quais serão as boas práticas no médio prazo de 5 a 7 anos que envolva a saúde e que priorize o tempo das pessoas, que priorize o tempo dos parceiros. É de se imaginar que no mundo de hoje, com a revolução digital que nós temos,
com IAs, com assistentes virtuais e com a digitalização de processos de trabalhos e de postos de trabalho, a gente tem um indício, né, na prática de que um bem mais valioso ele passa a ter uma nova figura, ele passa a ter uma nova perspectiva, né? Um conjunto de fatores que alguns deles estão sendo mais valorizados, e hoje em dia o tempo é de fato o novo fator-chave, ou pelo menos a nova figura no conjunto de fatores-chave para a contratação de bons funcionários e de boas práticas. Aqui na minha empresa, onde eu trabalho, onde eu presto, né, onde eu sou parceiro, ela ainda possui esse pensamento um pouco arcaico de não digitalizar certos processos, né? É de se imaginar que uma empresa acima de que qualquer empresa tradicional, acima de 30 anos, acima de 35, melhor dizendo, anos de existência aqui no Brasil, contando a partir de hoje, né, contando até 2025, que é o ano desse vídeo, as empresas acima dessa idade ainda possuem um processo de digitalização, um processo de modernização para as novas demandas, como a demanda de tempo, para os bons colaboradores, para futuros colaboradores. Elas ainda estão nesse processo de adaptação, né? Mas é de se imaginar que isso venha a valorizar essas empresas que já entenderam o recado, que já entenderam a mensagem que os bons talentos, que as boas pessoas, que as pessoas talentosas e que valorizam de fato o seu trabalho, mas ainda assim, ainda acima disso, valorizam o seu tempo, porque se tempo é dinheiro e dinheiro é trabalho, logo se eu tenho mais tempo, eu consigo produzir mais, eu consigo estar mais motivado, porque eu estou mais motivado, né? Quando eu estou mais motivado por ter mais tempo, seja com a família ou que não esteja no meu trabalho, é um paradoxo interessante, porque hoje em dia, quanto mais tempo se tem, maior, isso não é uma regra, tá? Mas quanto mais tempo se tem, a depender do perfil e da personalidade do colaborador, do parceiro ou do futuro parceiro, né? Se for um candidato, por exemplo, quanto mais tempo eu disser a ele que ele terá dentro de casa, que não seja exatamente trabalhando, maior a tendência de fidelizar esse parceiro, e não mais a quantidade de horas extras que eu pago a ele, e não mais a quantidade de dinheiro, não mais a quantidade, não mais o tamanho do salário. Curioso, não? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido de alguma forma a mensagem desse vídeo. Faremos outros novos com reflexões interessantes e que de alguma forma eu consiga trazer para a área da administração, para você aí, futuro gestor e futuro administrador também. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa reflexão, o que você acha desse vídeo, desse canal que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e até a próxima, pessoal. Obrigado.